Existe um tipo silencioso de vergonha, que quase ninguém comenta. Ela aparece diante do espelho, sob luz forte. Surge durante uma videochamada inesperada e cresce lentamente quando pequenas marcas começam aparecendo no pescoço, nas axilas ou perto dos olhos. O mais estranho é perceber quanto dinheiro as pessoas gastam tentando esconder algo tão comum. Numa oficina esquecida atrás de uma clínica dermatológica no Novo México, um médico aposentado abriu uma gaveta metálica cheia de fotografias antigas. O ar carregava cheiro de álcool, poeira e papel envelhecido. Uma lâmpada fraca refletia sobre pequenos frascos transparentes alinhados numa bancada riscada pelo tempo. Nenhum equipamento futurista estava ali. Nenhum laser milionário. Nenhuma tecnologia secreta escondida da população. Apenas um ingrediente usado discretamente por dermatologistas há mais de 100 anos. O valor surpreende ainda mais. Menos de $2 por aplicação em muitos casos. Claro, isso não remove todas as verrugas. Não substitui exames importantes. E definitivamente não promete pele perfeita instantaneamente. Mas então surge uma pergunta desconfortável. Se médicos continuam recomendando silenciosamente uma solução tão barata depois de tantas décadas, por que tanta gente ainda acredita que apenas tratamentos caros podem realmente funcionar? Carlos percebeu o primeiro acrocórdon enquanto fazia a barba antes do trabalho. Pequeno, macio, quase invisível. Ele ignorou completamente durante meses. Depois, apareceu outro perto da gola da camisa. Em seguida, vieram comentários sutis durante reuniões presenciais. Nada cruel diretamente. Apenas olhares rápidos suficientes para alimentar insegurança silenciosa. Isso acontece diariamente com milhões de pessoas, principalmente após os 30 anos. O problema raramente começa na pele. Começa na sensação de perder controle sobre a própria aparência. E a internet percebeu isso rapidamente. Anúncios passaram vendendo remoções revolucionárias, com imagens exageradas e promessas instantâneas. Carlos Quaz comprou um kit importado absurdamente caro numa madrugada de ansiedade. Então, algo inesperado mudou completamente sua percepção. Durante uma consulta simples, o dermatologista abriu uma gaveta inferior sem qualquer dramatização. Pegou um pequeno frasco transparente, extremamente comum, nada sofisticado, nada visualmente impressionante. Apenas ácido salicílico dermatológico. O médico explicou calmamente que muitos acrocórdons pequenos e verrugas superficiais podem responder bem quando tratados corretamente e com paciência suficiente. Carlos ficou desconfiado imediatamente. Parecia simples demais, diante de tudo que havia visto online. E exatamente isso tornou a explicação mais confiável. O médico não prometeu milagres. Não falou em transformação definitiva. Também explicou claramente que algumas lesões exigem avaliação profissional antes de qualquer tentativa caseira. Aquela honestidade criou um efeito estranho. Pela primeira vez, alguém parecia interessado em resolver o problema, sem explorar emocionalmente sua insegurança. Nos dias seguintes, Carlos começou observando mudanças quase invisíveis. A superfície ficou mais seca. A textura começou alterando lentamente. Nada cinematográfico aconteceu. Nenhuma remoção instantânea apareceu diante do espelho. E talvez justamente por isso tudo pareceu mais real. Foi nesse momento que ele percebeu algo desconfortável sobre o próprio mercado estético. Soluções verdadeiramente úteis quase nunca parecem espetaculares no início, principalmente quando dependem mais de consistência silenciosa do que de promessas emocionais agressivas. Muito antes das redes sociais,
transformarem cuidados com a pele em entretenimento diário. Médicos já estudavam substâncias capazes de remover tecido endurecido gradualmente sem procedimentos invasivos extremos. No final do século XIX, pesquisadores começaram observando como certos compostos conseguiam enfraquecer camadas espessas de queratina acumulada. Entre várias substâncias testadas, o ácido salicílico chamou atenção por apresentar resultados relativamente previsíveis em alterações superficiais específicas. Não era um tratamento glamouroso, nem revolucionário visualmente, e talvez exatamente por isso ele permaneceu silenciosamente relevante por tantas décadas. Dermatologistas antigos descreviam o método de forma extremamente direta. Funcionava melhor em alguns casos, funcionava lentamente na maioria, e falhava completamente em certas situações. Essa honestidade clínica ajudou o tratamento a sobreviver dentro da medicina séria, enquanto incontáveis curas milagrosas desapareciam com o tempo. Décadas depois, a dermatologia evoluiu drasticamente. Crioterapia, eletrocauterização e lasers modernos começaram oferecendo resultados rápidos, impressionantes. Muitos realmente funcionam muito bem, principalmente em lesões maiores ou resistentes. Mas junto da eficiência veio um detalhe inevitável. O custo aumentou drasticamente. Em várias cidades, remover múltiplos acrocórdons pode custar centenas de dólares numa única sessão. Enquanto isso, tratamentos tópicos básicos permaneceram extremamente baratos. Isso criou uma distorção psicológica interessante. Quanto mais acessível parecia a solução, menos credibilidade emocional ela recebia. Pesquisadores observaram outro fenômeno curioso anos depois. Pacientes que compreendiam claramente o funcionamento gradual do tratamento apresentavam maior adesão e menos frustração. Já pessoas esperando resultados instantâneos abandonavam tudo cedo demais. Talvez porque fomos treinados associando preço alto, dor intensa e tecnologia sofisticada com maior eficiência automática. Só que medicina real raramente funciona apenas através de aparência futurista. Às vezes, soluções antigas continuam existindo não porque são perfeitas, mas porque conseguem equilibrar segurança, acessibilidade e resultados razoavelmente consistentes ao longo do tempo. O funcionamento desse tratamento parece quase decepcionante para quem espera algo futurista. E talvez justamente aí esteja sua maior força. O ácido salicílico atua dissolvendo lentamente conexões entre células endurecidas da camada superficial da pele. Verrugas comuns e muitos acrocórdons possuem excesso de queratina compactada. Quando o composto penetra gradualmente, essas estruturas começam enfraquecendo pouco a pouco. Não existe reação explosiva invisível acontecendo sob a pele. Nenhuma tecnologia secreta age instantaneamente durante a madrugada. O processo é lento, repetitivo e profundamente dependente de regularidade. Primeiro, dermatologistas geralmente recomendam limpeza suave com água morna. Isso ajuda amolecendo parcialmente a superfície. Endurecida. Depois vem uma quantidade pequena do produto. Pequena mesmo. Exagerar não acelera resultados. Apenas aumenta irritação na pele saudável próxima. Alguns profissionais sugerem aplicando vaselina ao redor da região tratada para proteção extra. Parece detalhe irrelevante, mas reduz desconforto significativamente. Em muitos casos, em seguida, o produto seca, formando uma película fina, e então começa a parte mais difícil emocionalmente. Esperar sem tentar acelerar agressivamente o processo. Muitas pessoas fracassam exatamente nesse momento. Algumas começam raspando excessivamente,
a região. Outras tentam cortar estruturas parcialmente, soltas, usando instrumentos improvisados. Isso aumenta o risco de inflamação, sangramento e cicatrizes desnecessárias. Existe ainda diferença importante dependendo da localização. Verrugas plantares geralmente respondem mais lentamente devido à pressão constante exercida nos pés. Já pequenos acrocórdons superficiais podem diminuir muito mais rápido. Outro detalhe, raramente explicado, envolve concentração química. Fórmulas mais fortes não significam automaticamente melhores resultados. Em peles sensíveis, concentrações elevadas podem provocar queimaduras superficiais dolorosas. Por isso, dermatologistas insistem tanto em aplicações graduais e observação cuidadosa da reação cutânea. Parece um método simples demais. Diante da estética moderna, baseada em impacto visual imediato, mas existe algo profundamente eficiente em tratamentos que respeitam o ritmo biológico do corpo, ao invés de simplesmente agredi-lo agressivamente, buscando velocidade artificial. Quando alguém entra numa clínica dermatológica moderna, normalmente espera ouvir números altos rapidamente. Consultas, equipamentos tecnológicos e procedimentos especializados elevam custos em poucos minutos. Em algumas cidades americanas, remover vários acrocórdons pode ultrapassar $500 facilmente, dependendo da técnica utilizada. Lasers avançados conseguem resultados rápidos e impressionantes, mas o valor acompanha essa sofisticação. Agora compare isso com um pequeno frasco custando menos que um jantar simples. Essa diferença financeira parece tão extrema que muita gente automaticamente desconfia da solução barata. Só que dermatologistas continuam recomendando tratamentos tópicos acessíveis em situações específicas, justamente porque observam resultados consistentes há décadas. Estudos clínicos mostram melhora significativa, em muitos casos, leves, quando existe aplicação correta durante semanas consecutivas. Claro, isso exige paciência emocional. Pessoas esperando mudanças imediatas geralmente abandonam cedo demais, mas quem mantém disciplina costuma perceber evolução gradual bastante satisfatória. Outro ponto poderoso envolve acessibilidade real. Clínicas dermatológicas especializadas nem sempre existem perto de regiões rurais ou cidades pequenas. Já produtos simples podem ser encontrados praticamente em qualquer farmácia comum. Isso transforma uma solução básica em recurso extremamente democrático. Existem ainda diferentes formatos disponíveis atualmente. Soluções líquidas oferecem precisão em áreas pequenas. Adesivos facilitam o uso noturno discreto. Géis secam rapidamente, sem escorrer pela pele. Cada versão apresenta vantagens, dependendo da região tratada. Outro detalhe, raramente comentado, aparece dentro dos próprios consultórios. Muitos dermatologistas combinam tratamentos simples com procedimentos clínicos menores, justamente para melhorar resultados gerais e reduzir recorrência. Ou seja, não existe guerra entre tecnologia moderna e abordagens acessíveis. Frequentemente, ambas trabalham juntas. E talvez essa seja a parte mais inteligente de toda essa discussão. O objetivo nunca deveria ser encontrar o tratamento mais impressionante visualmente. O verdadeiro objetivo é descobrir qual solução oferece melhor equilíbrio entre segurança, custo, eficácia e sustentabilidade emocional para cada pessoa específica. Existe um instante perigoso onde a maioria das pessoas começa sabotando o próprio tratamento. E quase sempre acontece antes dos resultados ficarem claramente visíveis. Nos primeiros dias, as mudanças parecem pequenas demais para gerar confiança. Não existe espetáculo visual imediato. Apenas alterações discretas na textura,
e na aparência superficial da pele. Esse silêncio cria ansiedade rapidamente. Então surgem decisões impulsivas. Algumas pessoas aumentam exageradamente a frequência de aplicação. Outras misturam receitas aleatórias encontradas em vídeos virais, desesperados por aceleração instantânea. Dermatologistas relatam casos envolvendo queimaduras causadas por vinagre concentrado, produtos industriais, improvisados e até substâncias corrosivas perigosas. O mais curioso é perceber como tratamentos simples frequentemente parecem fracos, apenas porque não provocam dor intensa ou mudanças dramáticas imediatamente. Durante uma conferência dermatológica em Seattle, um especialista comentou algo revelador. Pacientes mais satisfeitos, raramente, eram aqueles com resultados mais rápidos. Frequentemente eram os que receberam expectativas honestas desde o início. Isso altera completamente a experiência emocional do tratamento. Quando alguém entende que melhora gradual faz parte do processo, pequenas mudanças passam parecendo progresso legítimo. Quando espera a transformação instantânea, qualquer demora vira frustração inevitável. Existe ainda outro fator silencioso influenciando decisões modernas. O mercado lucra muito mais vendendo urgência emocional do que paciência clínica. Isso não significa conspiração escondida, apenas lógica comercial funcionando. Normalmente, tratamentos sofisticados recebem campanhas visuais enormes, porque precisam justificar custos elevados. Soluções simples raramente possuem marketing cinematográfico agressivo. E talvez, exatamente por isso, muitos métodos acessíveis permaneçam invisíveis, apesar de continuarem clinicamente aceitos há décadas. Só que dermatologistas experientes normalmente começam avaliando o risco, necessidade real e sustentabilidade antes de indicar procedimentos invasivos caros. Não porque tecnologias modernas sejam inúteis. Muitas são excelentes, mas porque medicina responsável raramente começa pela opção mais extrema disponível. A diferença entre bons resultados e complicações evitáveis normalmente está escondida em detalhes, pequenos e ignorados pela maioria das pessoas. O primeiro deles parece simples, mas muda absolutamente tudo. Confirmar corretamente o tipo de lesão antes de iniciar qualquer tratamento. Verrugas, acrocórdons, pintas e alterações suspeitas podem parecer semelhantes para olhos não treinados. E esse erro transforma uma tentativa simples em risco desnecessário rapidamente. Dermatologistas alertam constantemente sobre sinais importantes: crescimento acelerado, sangramento espontâneo, mudança irregular de cor ou bordas estranhas, exigem avaliação profissional imediata. Outro erro extremamente comum nasce da ansiedade. Pessoas aplicam corretamente durante alguns dias. Depois, comem raspando agressivamente a região, tentando acelerar resultados invisíveis. Isso frequentemente provoca inflamação, pequenas cicatrizes e manchas evitáveis. Muitos especialistas recomendam apenas remoção suave de tecido superficial morto após banho morno, sem violência, sem cortes improvisados, apenas manutenção gradual. Existe também um detalhe quase invisível relacionado à disseminação viral. Compartilhar lixas, alicates ou instrumentos usados em verrugas aumenta risco de transmissão entre áreas diferentes do corpo. Outro ponto importante envolve localização anatômica. Regiões úmidas sofrem atrito constante, dificultando recuperação adequada. Áreas próximas dos olhos exigem cuidado muito maior devido à sensibilidade extrema da pele local. Durante entrevistas recentes, vários dermatologistas repetiram uma observação interessante. Mais pacientes normalmente
alcançam melhores resultados estéticos finais. Quem tenta acelerar excessivamente frequentemente agride pele saudável junto do tecido tratado. Existe ainda uma dimensão emocional profunda escondida nessa experiência inteira. Muitas pessoas passam anos escondendo certas partes do corpo silenciosamente por vergonha acumulada. Quando começam percebendo melhora gradual, segura, recuperam algo além da aparência física. Recuperam sensação de controle pessoal e confiança social novamente. Talvez exatamente por isso, tratamentos simples permaneçam relevantes, mesmo após tantas tecnologias modernas surgirem, porque às vezes a solução mais poderosa não é aquela que promete impacto imediato, é aquela capaz de produzir mudança consistente sem transformar insegurança humana em sofrimento ainda maior. Mesmo sendo amplamente utilizado há décadas, esse tratamento possui limitações extremamente importantes. Ignorar isso transformaria informação séria em propaganda irresponsável rapidamente. Verrugas profundas podem resistir completamente, mesmo após semanas de aplicação correta. Alguns acrocórdons maiores respondem muito melhor à remoção clínica simples, realizada por profissionais experientes. Pessoas diabéticas precisam atenção especial, principalmente em regiões dos pés, devido ao risco aumentado de complicações e cicatrização lenta. Também existem diferenças relevantes relacionadas ao tipo de pele individual. Peles sensíveis podem desenvolver irritação intensa, mesmo utilizando concentrações moderadas. Outro ponto raramente explicado honestamente envolve expectativa estética final. Remover uma lesão não significa automaticamente deixar a pele perfeita imediatamente depois. Durante a recuperação, podem surgir pequenas marcas temporárias, vermelhidão ou alterações discretas de pigmentação. Dermatologistas responsáveis explicam essas possibilidades antes de qualquer procedimento, justamente para evitar frustrações irreais. Existe ainda a questão da recorrência. Certas verrugas retornam porque o vírus permanece presente em tecidos próximos, mesmo após melhora visual inicial. Acrocórdons também podem reaparecer após mudanças hormonais, ganho de peso ou atrito constante da pele. Isso não representa fracasso absoluto do tratamento. Apenas mostra que o corpo humano continua mudando continuamente. Outro mito perigoso ganhou força absurda na internet moderna: a ideia de que soluções naturais automaticamente são mais seguras. Isso simplesmente não corresponde à realidade clínica. Vinagre altamente concentrado, alho cru e misturas ácidas improvisadas já provocaram queimaduras relevantes, documentadas em consultórios dermatológicos. Comparado a isso, compostos estudados durante décadas oferecem previsibilidade muito maior. E talvez essa seja a conclusão mais madura possível sobre todo esse assunto. O verdadeiro objetivo nunca deveria ser perseguir uma cura milagrosa, perfeita. O objetivo real é equilibrar segurança, custo, eficácia e expectativa emocional de maneira inteligente e sustentável ao longo do tempo.